Olá, boa noite para você. Está começando pela TV Tarobá de Londrina o programa Jogo Aberto, o primeiro programa de 2014 e para falar sobre um assunto que está mexendo com muita gente, os chamados crimes cibernéticos, aqueles crimes cometidos através da internet, imagem, denegrir não só a imagem, mas a moral, denegrir também a honra das pessoas, isso pode custar caro e muita gente não tem noção ainda do que isso significa. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o advogado Fernando Pérez, ele é especialista em direito digital e também em crimes cibernéticos. Doutor Fernando, boa noite, um prazer em recebê-lo. Muito boa noite, Fernando, é um prazer enorme estar aqui. Doutor Fernando, essa modalidade, a gente fala dos crimes cibernéticos, vem crescendo muito? Sem dúvida, com o uso cada vez maior da internet, das redes sociais, os crimes, que provêm da internet, com o uso da internet, de outras tecnologias, celulares, tablets, aumentam cada vez mais. Certo. E a tendência, e com o uso cada vez maior da internet, o maior acesso à tecnologia, computadores, celulares, isso tende a aumentar cada vez mais. A impressão que dá é que as pessoas usam aquilo ali, às vezes para tirar sarro, para fazer uma brincadeira e não tem a noção exata do que estão fazendo. Não tem a noção de que aquilo o mundo inteiro está visualizando. É verdade. Muitas vezes nós esquecemos que as informações que nós publicamos, seja um comentário, uma opinião, um vídeo, uma imagem, ela pode ser disponibilizada, pode ser visualizada por milhares de pessoas. Às vezes nós pensamos que essas informações vão ficar restritas aos nossos ciclos de amigos, muitas vezes amigos virtuais. Mas essas pessoas, eles podem pegar essas informações e compartilhar com os contatos, com os conhecidos delas. E isso pode ter uma abrangência que pode ser prejudicial e dar muita dor de cabeça. Quais têm sido os casos mais comuns desses ditos crimes cibernéticos que têm aparecido? Os crimes que atentam contra a honra de uma pessoa, a calúnia, a injúria, a difamação, por exemplo, são crimes que têm um grande impacto. Que mesmo com toda a proteção jurídica que a pessoa tem, mesmo que ela pode entrar com uma ação judicial contra o autor, por exemplo, de uma ofensa no mundo virtual, mas os impactos que isso vai ter para a vida dela são muito grandes. Então, essas informações, a partir do momento que são disponibilizadas para a internet, elas podem ficar no ar por muito tempo. Sim. Então, isso vai ter um grande impacto na vida pessoal do usuário, assim como também na vida profissional dela. Sem dúvida. Nós tivemos alguns casos emblemáticos no Brasil, envolvendo artistas, o caso da Carolina Dickmann, por exemplo. Como que se enquadrou aquele caso ali? No caso dela, o que aconteceu? O criminoso ele teve acesso a essas fotos e ameaçou a atriz para que não divulgasse aquelas informações. Então, além de um crime virtual da divulgação das informações propriamente ditas, que ofendeu a honra da atriz, eles ameaçaram para que aquelas informações não fossem divulgadas. Assim como acontece com empresários, com atores, atrizes, sim, acontece com individuais. Fez chantagem. Fez uma chantagem para que ele não revelasse aquelas informações. Mas como ele teve acesso às informações, às imagens, no caso dela, e dentro dessa pergunta uma outra, a partir do momento que eu coloco uma imagem minha, a partir do momento que eu estou me expondo, de maneira até excessiva, a gente vê pessoas que colocam com trajes menores, trajes de banho, etc., alguns até menos, isso não está dando, digamos assim, de colher, dando o ouro para o bandido, no caso? Assim, no caso da atriz, ela tirou aquelas fotos, são fotos particulares, fotos pessoais, e o criminoso teve acesso através do e-mail que estava reservado, guardado aquelas informações. Então, ele teve acesso e fez depois as ameaças para que não divulgasse. Sim. Por muitas vezes, nós temos essas fotos só no nosso computador e achamos que essas informações estão seguras. Mas existem criminosos que utilizam de arquivos maliciosos que fazem com que uma porta no nosso computador esteja sempre aberta. Ele consegue entrar no computador, pegar essas fotos, inclusive chantagear depois. Esse é o ponto. Esse é uma preocupação muito grande de segurança. E a partir do momento que eu tenho uma foto, que ela pode se tornar um momento constrangedor, ou eu posso me arrepender dessa foto, de um vídeo no futuro, e ela é disponibilizada na internet, outras pessoas mal intencionadas podem utilizar essas informações. Então nós temos que tomar cuidado ao expor fotos muito pessoais, fotos de biquínis, fotos em festas, porque essas podem nos prejudicar, ainda mais se forem ações um pouco mais exageradas. Exato. Agora, interessante um aspecto. Por exemplo, este caso aí, que a gente citou da atriz, foi invadido o ambiente que até então para ela era reservado. Exato. Mas
ele fez uma chantagem e tal, mas existem casos também em que o cidadão, ele invade, ele toma esse material e sem fazer chantagem, você simplesmente expõe a pessoa lá. Existe ferramenta, existe algum mecanismo de se identificar o indivíduo que fez isso? Sem dúvida, é possível. E responsabilizá-lo, né? Sem dúvida. O maior desafio em uma responsabilização judicial é justamente a identificação do autor do crime. A partir do momento que você identifica o autor do crime, é possível entrar com uma ação indenizatória por danos morais que a pessoa julgar conveniente, certo, que a vítima julgar conveniente. Então, nesse momento, a partir do momento que a vítima ela identifica que informações pessoais, fotos, vídeos, comentários estão sendo expostos, compartilhados de modo indevido, ela deve guardar essas informações, preservar as provas e procurar uma ajuda profissional para dar melhor resolução sobre isso. Um pedido de indenização por um caso desse, ele varia de acordo com o dano, com a extensão do dano, ou ele é um padrão? Existe já está fixado, o judiciário já entendeu um padrão de indenização para esse tipo de crime? Existem várias questões que são analisadas pelo julgador, pelo juiz, no momento que ele vai determinar o valor de uma indenização. Mas isso vai girar em torno da abrangência que teve o dano, das próprias condições financeiras do criminoso, ou seja, o valor para a indenização é para que ele consiga sentir a pena, ou seja, que aquilo consiga pesar não só na consciência, mas no bolso dele, que de uma certa forma vai dar outros resultados para ele, né? Mas ainda está muito longe do que a vítima ela não só espera, mas do que ela merece na maioria desses casos. É uma reparação quase que muitas vezes simbólica, pela quantidade, pela abrangência, pelo dano que ela sofre naquele momento. Dano à imagem, à vida profissional. Sim. O senhor pode citar algum caso de exemplo, sem naturalmente citar nomes? Claro. Existia um caso muito, muito pontual que me impressionou bastante. Um caso que um ex-marido, né, ele criou mais de 40 páginas, mais 40 perfis em sites de pornografia. Ele pegou uma foto verdadeira de perfil, uma foto normal da ex-esposa, e colocou lá como foto principal. E mais de 100 outras fotos de uma outra pessoa, nua, né, com o mesmo porte físico, que dava a entender, para quem não a conhecia profundamente, quem não tinha um contato direto com ela, dava a entender que eram fotos delas. O pior ainda, ele colocava o endereço residencial, colocava o telefone residencial, o telefone profissional ainda falava: de tal período, em horário comercial, você me liga para a gente marcar um programa. Criou um nome de usuário falso, adicionava outras pessoas, outros homens no caso, e marcava para fazer programas na casa da própria mulher. Então a empresa toda, com centenas de pessoas, teve acesso a essas informações. Durante todos os dias, desconhecidos apareciam na casa dela com um pretexto que haviam conversado com ela e que haviam combinado algo. Então isso foi uma questão muito profunda que abalou não somente a vida social, a vida pessoal dela, mas a vida profissional. Teve que mudar de emprego por 1, 2 vezes, até o momento que ela resolveu enfrentar todas essas questões e o autor foi identificado. Ele foi responsabilizado tanto civil quanto criminalmente. E foi identificado através do computador também, não? Pelo computador que ele usava? Como que funcionou? Pelo IP? Exatamente. Toda vez que nós nos conectamos à internet, independente para qual seja a ação, a mandar um e-mail, publicar uma informação em uma rede social, nosso número de IP, que é o endereço correspondente à conexão da internet, ela é registrada pelo provedor. É através dessa informação que é possível identificar o autor de um crime virtual. A partir desse número de IP, que é simplesmente um número, até então com 9 dígitos, com 12 dígitos, você, através de um novo pedido de quebra de sigilo, o provedor de internet que detém essas informações vai poder identificar aquele dia, aquele horário, qual número de IP corresponde àquela conexão. Sim. Assim se chega a um endereço. Perfeito. E muitas vezes existe uma dificuldade, se por acaso esse endereço se tratar de uma empresa, a empresa tem mais de 50, 100 computadores, é necessário talvez uma investigação interna ou ajuda da própria empresa para identificar esse criminoso. E se a empresa não for capaz de identificar esse criminoso, ela pode ser responsabilizada na esfera civil
por essa falta de controle dos acessos dentro da empresa. Interessante, porque nós temos a figura do sigilo, por exemplo, o sigilo bancário, o sigilo fiscal, o sigilo telefônico, não é? Sim. Não se falava ainda nesse tipo de sigilo. Então, então tem que se pedir para a operadora, por meio da justiça, do provedor de internet, por meio da justiça, porque simplesmente formalizar um pedido ali, um ofício, ele não vai ceder, porque é o cliente dele que tem essa possibilidade do sigilo também. Exatamente, porque a liberação dessas informações sem uma devida ordem judicial pode causar inúmeros transtornos. E, acima de tudo, a nossa privacidade, né, as nossas informações, elas têm uma garantia constitucional de segurança. Sim. Ou seja, elas vão ser preservadas. Somente com uma autorização judicial é possível proceder com esses casos. Independente do meio. Independente seja do meio. Internet, telefone, enfim. Sem dúvida. A nossa privacidade, ela é um direito indisponível, ou seja, não é nada que possa, né, dispor, que nós não vamos perder esse direito. É por isso que, mas ele não é um direito absoluto. Ou seja, por mais que nós tenhamos o direito de resguardo dessas informações, com autorização judicial, a partir do momento que o juiz ele entende que existe um perigo na demora, ou seja, se não tomar aquele procedimento naquele momento, aquela informação pode se perder, por exemplo, e que existe aparentemente um direito a ser resguardado. O juiz tem os requisitos preenchidos para conceder uma medida que vai autorizar a liberação dessas informações. Certo. Bom, as penas para esse tipo de crime são penas pecuniárias, são penas financeiras, apenas ou não? Não necessariamente, né? Quando se trata na esfera civil, por exemplo, uma indenização, uma ação indenizatória, aí sim o juiz ele vai converter, né, em um valor. Ele pode determinar, inclusive, o pagamento através de cestas básicas ou trabalho voluntário, enfim, que ainda não consegue suprir o dano que a vítima sofreu. Mas na esfera penal ele pode, né, ter algumas outras implicações também. Ou seja, ele vai cometer um crime, às vezes, pela uma atitude que aparentemente ele achava que era inofensiva, ele pode ser, né, justamente receber uma pena sobre essa questão. Agora, prisão, não. A menos que seja um crime, por exemplo, de pedofilia, que é um crime que prevê prisão, e aí se constate o crime, né? A internet seja apenas um indício para chegar no crime. Exato. No caso da pedofilia, ou seja, são várias ações, são vários verbos que são determinados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Um deles, por exemplo, e a maioria deles, se não todos eles, são possíveis, a maioria pelo menos deles, são possíveis de ser feitos pela internet. Divulgar, vender, compartilhar fotos, por exemplo, de pornografia infantil. Então é possivelmente perfeito utilizar a internet nesse caso. Então, nessas situações, é importante sempre identificar o autor e não haver dúvidas para essa criminalização, né? Ou seja, em todos os crimes, cada crime tem talvez uma pena diferente, tem uma pena que vai ser determinada pelo Código Penal e vai depender muito de cada caso. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu quero que o senhor fale também fale também com a gente sobre a questão de dados bancários, alguns dados que são importantíssimos e confidenciais, e saber se há 100% de segurança nesses ambientes ditos seguros. Daqui a pouco com o Dr. Fernando Pérez aqui no Jogo Aberto, que hoje está tratando dos crimes cibernéticos. Um instante, nós já voltamos. O Jogo Aberto está de volta, TV Tarobá de Londrina, hoje falando sobre os crimes cibernéticos, aqueles crimes praticados por meio da internet. O nosso convidado, o Dr. Fernando Pérez, que é especialista em direito digital. E eu perguntava no último bloco, na saída do bloco, Dr. Fernando, os dados bancários principalmente, eles são absolutamente seguros ou existe sempre alguém tentando burlar essa segurança? É interessante até repetir as suas palavras e dizer assim, não existe nada 100% seguro quando se diz em tecnologia. Ou seja, quando nós acessamos a tecnologia, quando nós utilizamos ela, nós nunca podemos pretender que estaremos 100% seguros. Ao acessar o site de um banco, por exemplo, pelas maiores que sejam as medidas adotadas pelo próprio banco, senhas, né, ou seja, cartões de segurança, são várias as medidas que os bancos adotam. Ainda assim é possível que criminosos tenham acesso às informações
bancárias. Muitas vezes, eles criam sites falsos dos bancos e a partir do momento que você insere essas informações pensando em estar em um site verdadeiro, que muitas vezes é parecido, é uma cópia exata e fiel do site original. Você está, naquele momento, inserindo informações em um site falso e o criminoso vai ter acesso àquelas informações instantaneamente. Então, mesmo com as senhas, com os cartões de segurança que nós utilizamos, é preciso ter muito cuidado para acessar sites de bancos, de lojas virtuais, por exemplo. E como que dá para saber se você está no site do banco ou num site hackeado, num site pirata? Você precisa observar, principalmente, se você está acostumado a utilizar aquele site, precisa sempre atentar se as notícias do site estão atualizadas, se as informações correspondem ao último acesso que você teve, se, principalmente, o domínio que você digitou do site corresponde exatamente ao domínio do site original. Ou seja, são pequenos detalhes que vão indicar que um site ele é falso. Muitas vezes encontrei sites aparentemente, né, parecidos, porém com notícias desatualizadas. Ou seja, o criminoso ele copiou o site e esqueceu de atualizar as notícias do site falso que ele fez. Existe, por exemplo, quando se trata de bancos, nós digitamos o nome do banco.com.br, por exemplo. Pode-se utilizar também o nome do banco.b.br, que é uma terminação para os bancos. Ou seja, somente bancos têm autorização para utilizar essa terminação de domínio. É uma das dicas que pode colaborar também. Mas mais do que nós atentarmos, além de nós atentarmos para essas questões também, evitar utilizar sites de bancos, lojas virtuais em redes sem fio desconhecida, em computadores desconhecidos em lan houses, por exemplo, porque existe uma possibilidade de que aquela nossa conexão seja monitorada. Então, devemos fazer isso somente no computador que está devidamente registrado, com antivírus atualizado, com a rede protegida em casa ou na empresa, por exemplo. Muito bem. Eu li uma vez uma informação de que o acesso via celular, ele é mais seguro até do que o acesso feito pelo computador ou o acesso feito Wi-Fi, o acesso da conexão sem fio. Isso é verdade ou não? Não necessariamente. Existe um número menor de arquivos maliciosos, talvez para celulares e para tablets e outros aparelhos. Mas isso não quer dizer necessariamente que seja mais seguro. Talvez seja um pouco mais difícil de achar. Um pouco mais difícil de achar. Mas mesmo que o meu aparelho esteja protegido contra arquivos maliciosos, vírus, por exemplo, o que impede que eu esteja acessando um site falso? Mesmo que ele não consiga entrar no meu aparelho, eu posso ir até um site de um criminoso. Eu posso acessar até um aplicativo que seja malicioso e capture as minhas informações. Então, eu nunca posso estar 100% seguro de que a minha conexão é segura. Perfeito. Ou seja, eu tenho que sempre tomar cuidado, principalmente quando se trata de informações pessoais, como senhas bancárias, número e senha de cartão de crédito, por exemplo. Sem dúvida. Doutor, um outro caso que mexeu com o mundo inteiro, né, com a imprensa mundial, com a segurança mundial, foi o do Edward Snowden, aquele ex-espião americano que andou falando por todos os lugares que pessoas, né, líderes e chefes de Estado estavam sendo monitorados pelos Estados Unidos, estavam sendo espionados pelos Estados Unidos. Primeiro, como um especialista, o que o senhor achou disso? O que a gente pode dizer até da segurança desse indivíduo hoje, não é? E como é possível você, por exemplo, monitorar até os e-mails da Presidente da República? Eu fiquei muito surpreendido pela coragem, né, do agente em revelar essas informações e publicar e em compartilhar tantos arquivos. Mas não tão impressionado com a notícia de que o governo, né, no caso o governo americano, ele faz espionagem através da internet. A tecnologia é usada para espionar desde antes da Segunda Guerra e não seria diferente com a internet. E em muitas oportunidades eles admitiam que utilizavam a tecnologia, a internet, monitoramento de e-mails, de acessos, de telefones, né, de mensagens SMS, eles admitiam que faziam isso. Inclusive, um juiz americano, ele através de uma ação que foi proposta contra essas medidas de espionagem no governo americano, ele disse que ele considerou que essas ações são legítimas.
Ou seja, e a maioria da população, no caso americana, ela aprova essas medidas. Então não é uma grande surpresa. Aprova a espionagem. Aprova a espionagem com os pretextos particulares deles. Né? Aqui é violação da soberania do país, né? Aqui é invasão de privacidade. Para eles não, para eles pode fazer tudo. Até com a aprovação da opinião pública. Porque tecnicamente, se nós analisarmos, é muito fácil fazer essa espionagem. Por quê? Quando nós mandamos um e-mail para, às vezes até mesmo para o nosso vizinho, para uma pessoa da mesma cidade, essa comunicação, essas informações podem ir até os Estados Unidos, passar até outros países e vai voltar para a mesma cidade. Pode ser para um computador do lado. Essa informação vai para os Estados Unidos e volta. Então eles têm acesso a essas informações. Tecnicamente é possível fazer isso. Então eles alegam que fazem isso só de pessoas, de usuários estrangeiros, inclusive até com a suspeita da espionagem, né, do presidente do Brasil, e assim como de presidentes de outros países também. Então, tecnicamente, é possível. E falar em um sistema que protegeria todas essas comunicações é muito difícil. A internet é como uma teia de aranha. Se você corta uma conexão, né? Ou seja, ela vai continuar uma rede ainda, ela vai conseguir se comunicar com os outros momentos. E a internet, né, uma rede de computadores, vários computadores se comunicando entre si. Então, não é um bloqueio que vai impedir que existam essas questões. Para nós particulares, individuais, às vezes pensamos o que o governo, né, determinado governo vai querer com a minha vida, vai querer me espionar. Esses monitoramentos, eles não são pessoais, não são questões, porém são questões pontuais. Sim. Ou seja, o sistema que faz esse monitoramento, ele faz um monitoramento de milhares de mensagens, de conversas, e através de uma programação prévia, ele identifica potenciais conversas perigosas e talvez faça uma separação e analise isso. Mas não quer dizer necessariamente que as nossas conversas pessoais, as nossas publicações são diretamente espionadas. Está tudo passando por ali, mas para eles isso também não muitas vezes não vai interessar. Mas não quer dizer ainda que isso seja saudável para nossas comunicações, para a nossa atividade dentro da internet. Tecnicamente, é possível? Sim. Vão continuar fazendo isso? Com certeza. E cada vez mais a internet vai ser utilizada para espionagem, inclusive em guerras cibernéticas, por exemplo. Hoje, o ciberespaço, que é onde ocorrem essas interações, quando eu envio um e-mail, quando eu publico uma informação numa rede social, na internet, ela ocorre no ciberespaço. É considerada um campo de batalha. Além do ar, do mar, da terra e do espaço, o ciberespaço é considerado um campo de batalha e a maioria dos exércitos já possui uma equipe de defesa cibernética. Soldados fardados, especialistas em defesa cibernética. Olha que coisa. Impressionante. É a guerra da informação. Sem dúvida. Você tem uma informação privilegiada, quando a gente falava aqui da espionagem americana, imaginar, por exemplo, uma empresa americana saber com antecedência uma informação sigilosa do pré-sal, por exemplo. Exatamente. Ele se antecipa, ele se prepara e ganha uma licitação milionária. Exatamente, ou seja, não só na esfera militar, mas na esfera comercial. Ou seja, essas informações comerciais são de muita e extrema importância para o país. Aí a gente cai num outro tópico aqui do nosso bate-papo, que é a segurança das empresas, né? Exato. Vamos reduzir um pouco esse universo aí da espionagem internacional para as empresas. Como as empresas hoje elas podem se manter seguras do ponto de vista digital para evitar invasões, para evitar problemas? Uma empresa tem que pensar que muitas vezes um dos maiores ativos dela são as informações que ela possui. Projetos, ideias, cadastro de clientes, por exemplo, que ela juntou por 10, 20 anos. Imagine só, se essas informações fossem facilmente acessadas pelo concorrente. Ou seja, ela demorou um grande período de tempo para juntar essas informações, em um pequeno clique, ela perde todas essas informações. Então, a partir do momento que ela pondera e considera as informações que ela possui como um dos maiores bens, né, intangíveis, mas um dos maiores bens que a empresa possui, ela vai tomar medidas de segurança. Ela vai fazer, por exemplo, um controle dessas informações. Foi feita uma pesquisa com altos executivos que recentemente haviam saído das empresas em que trabalhavam, e eles admitiram que 2/3 deles admitiram que levaram informações particulares, informações delicadas da empresa, um banco de dados, documentos, projetos que eles haviam feito e consideravam que era de propriedade dele e levavam.
Então, assim, a partir do momento que você tem essa consciência, você vai controlar o uso da internet. Você vai incentivar e instruir os seus funcionários a utilizar a internet, utilizar as redes sociais de um modo seguro. Ou seja, evitando que informações da empresa elas vazem na internet. Ou seja, informações que podem abalar e prejudicar, inclusive, a segurança, não só financeira, mas patrimonial da empresa. Isso custa caro hoje? O custo do investimento da prevenção, com certeza, é muito menor do que da contenção. A partir do momento que você faz a prevenção para que essas informações não vazem, não saiam do seu domínio, na verdade, você vai investir na proteção delas. É como o seguro que nós fazemos de uma casa, de um carro. Sim. Nós fazemos seguro das informações da nossa empresa. Então, assim, o valor que você vai investir é muito pequeno se comparado ao valor que você teria que investir para evitar que essas informações tenham uma abrangência muito maior no eventual vazamento, por exemplo. Muito bem. Doutor Fernando, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, falando sobre esse assunto interessantíssimo, né? Todo mundo hoje tem uma conexão, seja celular, seja uma conexão Wi-Fi, uma conexão em casa, um computador, pela importância do assunto. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Fernando. Dr. Fernando Pérez, advogado, especialista em direito digital, falando aqui no Jogo Aberto, que volta no sábado que vem. Você fica agora com o Jornal da Band. Até lá.